Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e como todo mundo já sabe, para quem não sabe também eu vou contar, é dia de Sexta de Arromba. Então a gente tem um personagem que fez barulho essa semana, eu não vou contar ainda quem é, mas a gente vai descobrir ao longo do programa. Outra notícia em destaque que eu já vou colocar aqui na nossa tela é o IPCA 15, que é a grande estrela da nossa agenda. O IPCA 15, ele foi divulgado nessa manhã, na manhã da sexta-feira, logo cedinho, às 8 horas, vocês vão ver daqui a pouquinho, 8 horas nas 9 horas, daqui a pouquinho vocês vão ver na agenda. E o destaque do dia era muito esperado, inclusive para trazer ali Gente, eu me perdi aqui, ele era esperado até para balizar as decisões de política monetária que devem acontecer em março. E aqui a notícia do nosso site, com o aumento das mensalidades escolares, prévia da inflação, que é o IPCA 15, ele é uma prévia que traz metade de janeiro e metade de fevereiro, acelera para 0,84. E a gente vai entender, além das mensalidades, o que mais apareceu no IPCA 15. Mensalidades escolares já tinha aparecido em outros índices, inclusive os da FGV. Tinha sido vilão em janeiro em diversos outros indicadores, então já era até esperado que aparecesse no IPCA 15 também. Afinal, começo de ano tem essa sazonalidade, tem os reajustes de matrículas escolares e de mensalidades escolares, e isso acabou pesando, principalmente ali no grupo da educação. Mas a gente também vai entender de forma geral como veio o IPCA 15, qual o diagnóstico dessa prévia da inflação e o que esperar para o IPCA fechado de fevereiro. Além disso, a gente teve fechamento da Bolsa ontem, vamos colocar aqui também na tela o que aconteceu com a Bolsa, que é outra notícia que deve aparecer aqui no programa e que a gente vai falar ao longo desses 30 minutos. Ibovespa interrompe sequência recorde e fecha em leve queda com cautela global. Inclusive, várias pessoas estavam comentando ali no dia que eu falei sobre recorde de Bolsa que eu estou pronunciando o recorde errado por toda aquela polêmica que aconteceu em relação a palavra recorde, o processo envolvendo isso. Eu não consigo falar recorde, tá, gente? Então, é uma questão de linguagem que, né, e inclusive uma coisa que passa por toda uma questão de preconceito linguístico aí, de como se fala, como se não fala. Então, só brincando com vocês, eu não consigo falar recorde. É muito difícil, porque vai quase no automático ali. Batemos recorde ou recorde na nossa bolsa durante todos esses dias, mas não conseguimos sustentar ontem. Vamos colocar então a nossa agenda, que hoje está recheada, mas com uma estrela, como falei, o IPCA 15, muito esperado nessa manhã, mas outros indicadores também são importantes e vamos descobrir quais são. Às 4 horas da manhã, na Turquia, saiu o PIB do quarto trimestre. Às 4h45 na França, também teve medição final do PIB do quarto trimestre. 8h30 da manhã aqui no Brasil saiu o resultado primário do setor público consolidado. E às 9 horas, como já adiantei para vocês, já trouxe o destaque, saiu o IPCA 15 de fevereiro. Acredito que o dado nacional e doméstico mais aguardado da nossa agenda. Às 10 horas foi a vez do CPI de fevereiro ser divulgado na Alemanha, mas também medição preliminar. Às 10h30 no Canadá também tem PIB do quarto trimestre, então hoje crescimento também está bem presente aqui na nossa agenda. E tem mais um pouquinho na sequência, já vamos ver quais são os outros indicadores que são divulgados hoje ao longo do dia, porque a gente tem às 10h30 lá nos Estados Unidos o Departamento de Trabalho divulgando o índice de preços ao produtor, o famoso PPI, e o seu núcleo, que é aquela inflação que exclui os preços mais voláteis. E às 12 horas, daqui a pouquinho, depois do programa, saem investimentos em construção e depois, no fim da tarde, já do meio para o fim da tarde, poços e plataformas em petróleo em operação também nos Estados Unidos. Ao longo do dia tem Caged, que também deve ficar
no radar, até por um termômetro de mercado de trabalho, embora não seja o indicador ou a divulgação de mais peso de mercado de trabalho, ainda assim deve ficar no radar, justamente por essa expectativa, por essa ansiedade que tem se criado em relação à decisão de política monetária. E, além disso, a ANEEL vai divulgar e definir a bandeira tarifária da energia elétrica, coisa que também acaba mexendo com o nosso IPCA. Então, deve ficar aí bastante no radar essa questão, até porque a energia elétrica pressionou bastante os índices de inflação nos meses passados e mudanças de bandeira tarifária têm potencial para mudança de direção caso aconteça um aumento de bandeira. Então, saindo de amarela, indo para vermelha, deve ficar bastante aí no radar essa definição. Vamos falar agora de Ibovespa, porque ontem a gente teve uma pausa naquela sequência de altas que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. Foi um dia também de ajuste aqui na nossa bolsa, foi aquele dia de pausa para definir a rota, eu diria. Então ele acabou interrompendo aquela sequência de ganhos e isso já é esperado que aconteça, até porque a gente teve 13 ganhos em pouco tempo, muitos recordes sendo renovados e acaba chegando um momento que um teto é alcançado e os investidores preferem embolsar o lucro, dar uma paradinha, respirar, analisar o cenário e se reposicionar até para lucrar, né, embolsar o lucro. Afinal, como eu sempre falo para vocês, esse dinheiro não está entrando aqui para fomentar as nossas empresas com o intuito de ficar aqui no Brasil porque acredita no potencial de valorização de longo prazo ou entrar aqui no nosso tesouro porque quer financiar a nossa dívida pública por qualquer que seja o motivo, a não ser ganhar com isso no curto prazo. Então não vamos ser inocentes, vamos já tirar isso logo de cara da frente, porque se o dinheiro estivesse entrando aqui para fomentar alguma coisa no Brasil, ele entraria como investimento de fato, na capacidade produtiva. Então, essa entrada de recurso, que inclusive foi bastante expressiva nos últimos tempos, foi uma entrada intensa de recurso estrangeiro aqui no Brasil, mas quando a gente olha a balança, a gente vê que veio justamente por ativos financeiros. Não foi realmente investimento de fato na capacidade produtiva, investimento direto. Foi ali na conta financeira. Então entrou na bolsa, entrou para ganhar com a nossa taxa Selic, e isso mostra que é justamente esse recurso mais especulativo. E da mesma forma que ele entra, quando ele acredita que já pode realizar o lucro, ele vai realizar o lucro, vai embolsar esse lucro e quando os ativos caírem mais um pouquinho, ele entra novamente, espera o ciclo de alta, realiza. Então é assim que funciona o movimento especulativo. E ele até traz uma fragilidade, porque da mesma forma que ele entra, ele pode sair. Então, ontem o Ibovespa fechou em 191.005 pontos, não caiu muito, para quem lembra, a gente estava no patamar de 191.247, foi mais um ajuste pequeno de rota aqui, um ajuste de realização de ganhos, e de novo de 0,13, porque no dia anterior também teve uma variação na mesma proporção. Isso mostra que é justamente esse ajuste, não é nada para criar pânico, não é nada de alarme, mas sim um redirecionamento e um ajuste de posição. Nosso Ibovespa está sofrendo realização e nem é uma realização tão forte quanto poderia ser depois de uma sequência de recordes tão forte, né, que a gente não via desde os anos 90. A diferença é que agora o rally, como se chama esse movimento mais forte da Bolsa, ele tem um pouco mais de sustentação e maturidade do que tinha lá no passado. Então é até visto como uma alta mais consistente e mais madura do nosso Ibovespa. O dólar subiu um pouquinho no movimento contrário da Bolsa, algo esperado também de realização de ganhos. O dólar, que chegou a 5,12 no dia anterior, subiu 0,27, mas ainda continua em patamares mais baixos. O real continua se destacando frente ao dólar e em destaque entre as moedas emergentes e de países exportadores de commodities. S&P 500 teve queda ontem de 0,54,
mas nada comparado à queda da Nasdaq. E eu vou explicar aqui o que aconteceu na nossa Bolsa Nova-Iorquina de tecnologia, que caiu 1,18 ontem, mesmo em um dia que a Nvidia mostrou resultados super positivos. Então a Nvidia ela trouxe seus resultados corporativos, era super esperado esse resultado da Nvidia, até porque ela tem se destacado nesse setor de tecnologia, tem uma ligação muito forte com a inteligência artificial e era o grande, ali, a estrela nova-iorquina do dia era a Nvidia e o seu resultado. E veio acima do esperado. E aí vocês vão me perguntar, Débora, por que a Nvidia caiu tanto ontem se ela entregou bons resultados, inclusive alguns acima do esperado? E eu vou explicar para vocês o que o mercado está olhando no resultado da Nvidia, que não está ali nos números simplesmente. O resultado da Nvidia veio muito positivo, veio acima do esperado, mas a grande questão e o questionamento dos investidores e o que trouxe dúvida e essa queda forte da Nvidia foi o reflexo ali dessa incerteza em relação à sustentabilidade do resultado das empresas de tecnologia, principalmente das empresas ligadas à inteligência artificial. Porque se tem um investimento muito grande, você está colocando muito dinheiro nisso e a gente sabe que o investidor quer o resultado no curto prazo, ele está vindo, mas ainda existe uma dúvida desse investidor, que às vezes olha até num olhar mais raso, de que se isso vai se sustentar ao longo do tempo. Então, será que a Nvidia vai continuar entregando esse resultado? E mais do que isso, quanto tempo vai levar para esse investimento alto que foi feito e que tem sido feito nessas empresas se pagar? Então, a dúvida é se sustenta no longo prazo, se isso está gerando uma bolha de valorização dessas empresas e, mais do que isso, quando a conta vai ser paga. Basicamente, os investidores tiveram esse questionamento, que a gente sabe que tem toda uma questão de curto prazo, mas quando a gente fala de tecnologia, a gente vai para uma outra esfera de que as inovações tecnológicas podem ter um limite ou um teto até vindo, provavelmente, possivelmente, das questões físicas. Será que os chips semicondutores vão avançar na mesma proporção? Será que vai ter um dado momento que vai começar a ter um limite físico da entrega desses componentes para que se sustente sempre novas inovações? Ficou complicado, né? Mas inovações cada vez mais avançadas. Então, tudo isso foi colocado em dúvida ontem, mesmo em um dia de resultado positivo. Então, as ações de tecnologia sofreram muito, por isso o Nasdaq sofreu mais do que S&P, porque o que puxou mesmo para baixo foram os subíndices de tecnologia. Nasdaq é mais intensa, S&P é menos intenso. Tem o subíndice, mas não é tão intenso em tecnologia como é a bolsa conhecida, justamente por ser tecnologia, representada pelo índice Nasdaq. Então, um dia de mau humor lá fora, mau humor que inclusive chegou aqui, mas a nossa bolsa respondeu mais a ajustes pontuais e reorganização da rota do que aos impactos de leitura negativa aí do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de IPCA 15, é a grande estrela do dia, como já falei, estava todo mundo esperando o IPCA 15 nessa manhã, é algo que mexe com o nosso bolso, então vamos entender como fica essa avaliação da prévia da inflação de fevereiro e o que veio realmente pressionando o nosso bolso, o que mostrou avanço nesse comecinho de mês e finzinho de mês passado e qual foi o comportamento de longo prazo do IPCA 15. Vamos colocar na tela aqui o resumo primeiro do IPCA 15 para a gente ver esse comportamento e depois a gente vai entrando nos detalhes. Vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. Meu computador está aqui balançando. Vamos lá em fevereiro, porque eu chutei sem querer o negocinho aqui que segura a mesa. Em fevereiro de 2026, teve uma alta de 0,84, algo até já trazido pela nossa manchete. Em janeiro, a alta tinha sido de 0,20, então teve aceleração de um mês para o outro, mas fevereiro de 2026 veio mais comportado do que fevereiro de 2025, que a gente tinha tido alta de 1,23. No acumulado do ano, considerando aí os 2 meses, porque a gente está olhando só 2026,
a inflação, ou a prévia da inflação, foi para 1,04 e o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,10. Para quem lembra, no mês passado, a gente vai ver isso no próximo gráfico que mostra o comportamento ao longo do tempo, mas no mês passado a inflação estava mais alta no acumulado em 12 meses. Então, por mais que tenha, e acho que a gente já pode até colocar o outro gráfico para o pessoal de casa acompanhar esse comportamento enquanto eu vou explicando. Por mais que a gente tenha saído de 0,20 para 0,84, mostrando um avanço no mês, a inflação do mês passado, no acumulado em 12 meses, desacelerou em relação a janeiro. Por quê? No mês de fevereiro de 2025, a inflação tinha sido maior do que a de fevereiro de 2026. Então, houve uma redução na métrica interanual aqui. E o que acontece? Quando a gente substitui 1,23 por 0,84 na conta, então a gente tira o 1,23 ali e bota 0,84 no lugar, a inflação vai arrefecer, por mais que tenha tido aceleração de um mês para o outro. Então, teve aceleração de um mês para o outro, mas no acumulado, o comportamento foi contido justamente por esse arrefecimento em fevereiro, que não tinha sido visto em fevereiro do ano passado, até em um mês marcado, o começo do ano passado foi muito marcado pela inflação de alimentos. E a inflação de alimentos, por mais que continue avançando, tem toda uma questão sazonal de temperatura, de começo de ano, por mais que isso ainda aconteça, está acontecendo numa magnitude menor do que a gente viu anteriormente no ano de 2025. Então, um comportamento de arrefecimento aqui da inflação. Vou colocar para vocês o impacto por grupos, porque eu acho que é o mais didático possível para a gente entender os pesos da inflação e quanto cada grupo contribui lá para aquele 0,84 que vocês viram no comportamento mensal. Então, quanto cada grupo contribui para isso e qual peso cada um tem na composição da inflação, porque muitas vezes o que o IPCA mostra para a gente, ou o IPCA 15, não é a mesma composição do nosso bolso. Então traz aquela sensação de que a inflação não reflete a minha inflação pessoal, e não vai refletir mesmo, porque a gente está falando de uma média ponderada, que é considerado o Brasil todo. Então vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. O índice geral ficou em 0,84, o grupo de alimentos e bebidas ficou em 0,2, com um impacto de 0,04. Então, daquele 0,84, 0,04 veio de alimentação e bebidas. O grupo de transportes, que teve aceleração mais uma vez, e isso também já esperado pelo comportamento de janeiro e até pelos índices da FGV que foram divulgados ao longo do tempo, o transporte subiu 1,72 e contribuiu com boa parte da inflação aqui. 0,35 do 0,84 veio do grupo de transportes. A educação, que tem um peso menor na composição inflacionária, subiu 5,2, e eu acho que é aqui que fica bem explícito isso, subiu 5,2, muito mais do que o grupo de transportes, quase 4 vezes mais aí que o grupo de transportes, mas contribuiu quase de forma igual, né? 0,32. Então, para contribuir com 0,32, ou quase com a mesma coisa que o grupo de transportes, a educação tem que subir 4 vezes mais. E isso mostra o peso que cada grupo tem na composição inflacionária, que pode ser diferente do peso que cada grupo tem no seu orçamento. Quanto você gasta com inflação? Quanto você gasta com alimentos? Quanto da sua renda ou do seu orçamento familiar vai para inflação, vai para alimentos? Quanto vai para educação? Quanto vai para transporte? Você anda de transporte público? Você abastece o carro? Tudo isso faz diferença na composição, no que você sente no seu bolso. Só que o IPCA tem uma métrica nacional, tem que considerar todos os estados e diferentes, inclusive, pesos para cada grupo, que nunca vai ser igual individualmente o nosso. E eu adoro esse gráfico, essa tabela, né, de pesos, porque mostra justamente isso. Vou passar rapidinho aqui pelo grupo alimentação, porque daqui a pouco tem cesta de arromba e eu não quero deixá-la de fora. Vou passar aqui só pelo grupo de alimentos para a gente ver o que pesou no nosso bolso nesse mês.
E aqui a gente tem alguns vilões aparecendo novamente, como tomate. Daqui a pouco a Ana Maria vai colocar colar de tomate, reivindicando aí, fazendo seu protesto contra a alta do preço do tomate, que subiu 10,09 no mês. E tem já uma alta de 9,63 nos últimos 12 meses, mas considerando outros itens, a gente teve mais quedas do que altas. A gente teve queda nas hortaliças e verduras, coisa até esperada, pelo mesmo motivo do tomate, tem uma questão sazonal, são itens perecíveis, sofrem com o calor, sofrem com o transporte. O café moído caiu mais um mês, menos 0,4, mas o acumulado ainda está alto, não como a gente viu em outras ocasiões, mas ainda alto. E o feijão também subiu um pouco, 2,76, ainda mais contido nos 12 meses. Não quero perder tempo, quero passar rápido, porque hoje tem cesta de arromba e quem vai ser coroado merece esse prêmio de cesta de arromba dessa semana. Vamos rodar a vinheta e eu já conto para vocês quem é. É hora da cesta de arromba! Quem vocês acham que foi coroado nessa sexta-feira com a cesta de arromba? Quem foi de arromba? Quem falou uma coisa de arromba essa semana? Presidente do Republicanos diz que alertou Mota contra o fim dos 6x1. Ócio demais faz mal. Marcos Pereira, o deputado, falou um monte de asneiras e fez falas elitistas. Eu nem posso falar aqui no ar tudo o que eu acho da fala de Marcos Pereira. Então eu vou tentar ser o mais contida possível nessa cesta de arromba, porque o que ele falou foi de arromba. A gente separou algumas falas do Marcos Pereira aqui e eu vou fazendo algumas ponderações em relação à fala do deputado. Fala muito infeliz, para não falar outra coisa. A gente tem um vídeo também, vamos passar rapidinho e depois a gente coloca as falas e eu vou comentando ao longo do tempo. Parabéns, Marcos Pereira, você faz parte agora do hall da cesta de arromba. Roda o vídeo. As condições remuneratórias indiretas da magistratura são diferentes entre si. Que pagamentos são esses? Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz. O que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada, a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então, não tem nada. Cláudia, senta lá. Então, né, além do Marcos Pereira, a gente teve a fala infeliz da juíza que mal tem lanchos. Ali eu também pago meu café da manhã, juíza. Todo dia que eu quero tomar café da manhã eu pago. E sabe quem também não tem nenhuma assistência? As pessoas que estão na informalidade ou que têm trabalhos precários aqui no Brasil. Então, assim, combo de falas infelizes nessa cesta de arromba, ficou até difícil de escolher. E aí a gente vê também essas desproporções, né? Porque enquanto aqui está sendo falado, o juiz de primeiro grau tem que pagar seu próprio lancho, não tem nem café. Olha só que absurdo, a gente paga. O nosso salário bruto é diferente do líquido, porque parte vai para a Previdência e parte vai para o imposto. Gente, todo mundo, né? A não ser que a pessoa seja informalizada e não pague a Previdência. Ou que ela tenha, né, qualquer isenção de imposto de renda. De outra forma, todo mundo paga imposto de renda e todo mundo paga também Previdência Social. E mais do que isso, né, as pessoas que ganham menos são mais penalizadas pelos impostos que a gente não vê, pelos indiretos, do que pelos diretos. Então, fala muito infeliz e olha a desproporção, porque ao mesmo tempo tem um deputado defendendo a escala 6x1 e falando que o ócio do trabalhador, ou que o lazer dele, quase demonizando o lazer do trabalhador, vai levar
ele a usar drogas, a que tipo de lazer que ele vai ter num sertão, ou o que mais que ele falou, num sertão ou numa comunidade, né? E ele traz toda aquela ligação do trabalho com prosperidade. Vamos colocar outra fala do deputado, que aqui fala ali de que lazer o trabalhador vai ter, principalmente o pobre, né? Porque é dele que ele está falando. E eu acho que aqui associar o ócio à degeneração moral, o uso de drogas, trazer o lazer como um privilégio incompatível à vida do pobre, traz muito sobre a desigualdade também estrutural que a gente tem aqui no nosso Brasil e uma visão que tem ali, que confronta, inclusive, toda a questão que a gente tem, inclusive constitucional do direito ao lazer, né? Como diria Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então aqui quando ele fala que tipo de lazer essa pessoa pobre vai ser exposta, além de ser elitista, classista e horroroso, ele acende esse debate que precisa ser feito em crítica aqui ao deputado, que traz uma série de confusões entre dignidade e ausência de lazer, como se o trabalho fosse uma virtude e o lazer demonizado. Então, assim, um show de horrores essa fala. E eu acho que eu até volto nisso na segunda-feira, porque essa cesta de arromba ficou curta para falar tudo o que eu queria falar das desigualdades e da exploração e das questões estruturais do nosso mercado de trabalho, que perpassa aí informalidade, baixo salário e falta de lazer. E o lazer não vai levar a isso. O lazer traz, inclusive, produtividade, coisa que a gente deveria aprender com outros países. Então, deputado, cesta de arromba para você é um direito constitucional, não dá para naturalizar esse tipo de discurso, de privação e quase realmente demonizando a virtude do trabalho e o pecado do lazer. Isso é horroroso, traz um debate que vai para o moralismo, ignora a realidade do país. Cesta de arromba para você, sem comentários, na segunda-feira. Eu tô até nervosa, na segunda-feira eu volto nisso. Mas sabe o que eu fiquei curiosa? Não sei se vocês viram a nossa exposição do oráculo ontem, mas eu sou muito fã, tanto do oráculo ICL quanto da mestra, do investidor mestre. E aí eu falei, e se a gente perguntasse ao vivo, para o nosso oráculo, o que os nossos especialistas aqui, os nossos professores especialistas, acham da escala 6x1? E quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer aqui com a minha mãozinha quebrada, então se eu começar a parecer que eu estou digitando errado, é porque eu tenho uma mão e meia só. Então vamos lá. Estou fazendo ao vivo, hein? Eu nem vou falar do fim, vou falar da escala 6x1. Vamos ver o que eles respondem. É teste do oráculo ao vivo, espero que dê certo. E ele até perguntou, você está falando de 6 dias de trabalho para 1 dia de folga, certo? Eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês lerem aí em casa. E aí ele trouxe os cursos já. Trouxe até o professor Eduardo Fagnani, que foi parte até do nosso DOC dos ricos. E aí ele falou, quer saber mais de direitos trabalhistas, precarização do trabalho ou exploração laboral? Como eu estou com o dedo quebrado aqui, eu vou botar, vou copiar e colar. Vou só falar assim, direitos trabalhistas, precarização do trabalho. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente nesse debate do 6x1 e para a gente aprender a responder o deputado Marcos Pereira. Trouxe mais aulas, inclusive, para a gente linkar já com o momento certo de aprender com o Fagnani, com o João César de Castro Rocha, com o René Araújo, da Sociologia. Trouxe também o João Batista Martins, falando do trabalho decente do mundo globalizado. Outra aula do Fagnani, professor Paulo Fontes, entre outros que poderiam ser citados aqui, que tem na nossa plataforma. Então, olha que profundidade de debate, mais do que isso, chance da gente aprender com as aulas e já ir para o momento certo. Então, se você ainda não conheceu o oráculo, quer entender, inclusive, mais como funciona essa ferramenta tão legal e tão interessante do nosso ICL, eu convido vocês a se inscreverem em iclmercado.com.br, porque o replay está liberado e a gente vai contar para vocês como funciona, como foi estruturada também essa nossa ferramenta, ou clicar ali no QR Code que está no cantinho da tela. E aí vocês
vão saber tudo sobre o oráculo, mas aqui a gente já fez, mostrou na prática como funciona, ao vivo, hein? Eu nem sabia se ia dar certo, mas eu quis testar, porque eu confio no oráculo, eu sei como ele foi implementado. Então, ou você entra em iclmercado.com.br para conhecer a aula, ou já vai em icl.com.br para fazer parte e conseguir já usar o oráculo. Vou arrastar para cima para os nossos vizinhos, porque rolê bom é rolê de sexta. Eu não quero atrasar o rolê de sexta de vocês. Vocês estão em mais do que excelente companhia com o Guga Noblar e o William De Luca. E eu volto na segunda para passar raiva com vocês. Às vezes perguntam, Débora, o que você faz na sua pele? Eu passo raiva. Um beijo, até segunda-feira. Bom fim de semana para vocês. As IAs genéricas aprenderam com a internet. E a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.